Boa tarde. Voltamos ao nosso estudo e que a paz seja convosco. Amém? Nós vamos continuar a quarta parte de Todos Pecaram. Com o subtema Quem é o homem? Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural, ou seja, o ser humano natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? O Espírito de Deus, Tu, meu Deus, que é poderoso para ensinar toda a verdade, nos instruir em toda a verdade, que o Teu Espírito Santo nos convença e nos convença do pecado, da justiça, do juízo, abrindo o nosso entendimento espiritual, nossos ouvidos espiritual. E eu clamo para que a verdade se fundamente, a verdade seja esclarecida, de maneira que cada um tenha a compreensão real da palavra de Deus, do que Deus quer, do que o Espírito Santo está falando conosco nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las. Não compreende e não entende, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem, Deus falou que o homem sem Jesus, ele é um ser natural. Ele é natural. Ele entende de perspectiva humana, de acordo com o que ele vai aprendendo humanamente falando. Aprendendo nas escolas, nas faculdades, aprendendo no dia a dia, aprendendo nas suas casas, aprendendo de um modo geral. Isso são coisas naturais. Até o ser humano tem ideia de quem ele próprio ele é. Até o ser humano tem ideia de quem é Deus. Ele vai, o homem natural, o ser humano natural, ele vai entender desse jeito. Mas ele não pode entender as coisas de Deus. Ele não entende sobre a salvação, se não for ensinado, se o Espírito Santo não revelar. Ele é natural, então tudo que o ser humano pode aprender e saber são coisas naturais. Porque o homem, o ser humano natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Isso não é uma história nem uma teoria que eu estou inventando, que eu estou desclassificando o ser humano, que eu estou desmerecendo o ser humano. Não. Eu estou falando da fonte, que a fonte é Deus. Ele que foi que nos criou, Ele foi que nos fez, a fonte é Jesus, a fonte é o Espírito Santo, e só eles sabem a verdade, porque eles fizeram a criação, eles fizeram o ser humano. Então, o ser humano natural, ele é pecador. O ser humano natural, ele não compreende a profundidade de como se processa o pecado na vida dele mesmo, do próprio ser humano. E muitas vezes o ser humano, ele quer entender, ou desprezando as coisas de Deus, porque as coisas de Deus não só concernem a algumas coisas que supomos que é de Deus. Tudo que envolve a terra, tudo que envolve o ser humano, tudo que envolve cada ser humano, ele pode ser quem ele for, ele pode se achar que ele é quem ele é, ele continua sendo uma pessoa que Deus se interessa completamente, totalmente, porque Deus fez o ser humano, Deus fez a criação e ordenou que a criação existisse e fez com suas mãos o próprio ser humano, através de Adão e através de Eva. Mas necessariamente, agora falando, através de Adão, foi o primeiro ser que Deus fez. Deus não mandou que existisse o ser humano. Deus fez com suas próprias mãos, porque Ele queria que tivesse a imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez para que nós pudéssemos
nos relacionarmos com Deus, não do nível do ser humano natural, mas o ser humano restaurado e restituído por Deus através de Jesus Cristo, pelo perdão de cada pecado e do pecado. Da origem dos pecados é o pecado. A origem do pecado, dos pecados que fazemos, é o pecado que originalmente nós temos depois da queda do ser humano. Então Deus, quem fala é o Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Não foi através de um filósofo que só conhecia coisas da terra. Não foi através de um cientista que só conhecia coisas da terra, coisas do ser humano. Ideias do ser humano, pensamento acerca do que acha. Não, é Deus quem está dizendo. Que o ser humano que não tem o Senhor Jesus, que ainda não entregou a vida, que não se arrependeu, que não deixou o pecado na cruz, ele é natural. E obviamente não vai entender as coisas do Espírito. E as coisas do Espírito de Deus parecem loucura para aquele que é natural. Para aquele que é natural, acha natural pecar. Para aquele que é natural, nem percebe que peca. Acha que pecado é bobagem, é só uma conversa, que é só alguma coisa que faz certo ou errado. O pecado vai além do certo ou errado. Tem coisa que fazemos que achamos que é certo e é pecado. E tem coisa que fazemos que achamos que é errado e não é pecado. Porque o pecado ele não se classifica, se explica pelo certo ou pelo errado, mas sim pela reta justiça de Deus, que é Jesus, aos olhos do microscópio do Espírito Santo, clareando o nosso entendimento para entendermos o que é pecado. O homem é natural, o ser humano é ser natural. O ser humano pecador é um ser natural. E nós precisamos saber disso. Você precisa saber disso. Seja você crente ou descrente, seja você que nunca leu Bíblia, seja você que não acredita na Bíblia, ótimo, porque vai aprender a acreditar. Você que tem seus credos, isso não vai mudar. Seja você quem for, estudado naturalmente, humanamente ou não, você é um ser espiritual. Mas que Deus nos fez espírito, alma e corpo. Mas ao nascermos depois do pecado, a nossa parte espiritual ela está mortificada. Porque perdeu o contato com Deus através do pecado de Adão. Então, aí o ser humano nasce morto espiritualmente. E só através de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que não é meramente alguém caiu, que as pessoas têm uma ideia de salvação assim, alguém caiu, outra pessoa veio, tirou, foi salva. Sim, é um tipo de salvação, é um tipo de salvamento, mas essa não garante a vida eterna. Essa não foi a que Jesus fez por nós. O que a que Jesus fez por nós e para nós, ela envolve todas as áreas de livramento de salvação. No âmbito mental, intelectual, psicológico, espiritual, em todos os aspectos. Então, primeiro ponto, o ser humano é natural. E por isso que o ser humano tem dificuldade de entender as coisas que o Espírito Santo fala, porque parece loucura. O crente orar em línguas, parece loucura. Tem gente que nunca nem ouviu, estou falando, orar em línguas estranhas. Não são línguas vernáculas, são línguas aprendidas, que aprendemos de outros povos, dialetos. Não. Até porque quem inventou as línguas foi Deus. Lá na Torre de Babel, ele inventou as línguas. Mas ele também, quando quer falar, usar um servo dele, a mim ou qualquer um, ele pode, se ele quiser, me usar falando nas línguas vernáculas não aprendidas. Não que eu tenha aprendido, mas pela unção do Espírito dele, sobre aquele que é servo dele, então eu posso, ou alguém usado por Deus, servo do Senhor, pode ser usado para transmitir qualquer palavra ou revelar qualquer coisa a Deus na linguagem materna de qualquer país, de qualquer ser humano. Bom,
aqui no 5 também diz, terminando o 14, e não pode entendê-las. Não adianta. Não adianta emitir opinião acerca do que Deus fala sobre o pecado. Não adianta. Não vai mudar. Não adianta, porque Deus fez o ser humano para ele ter contato com Deus. Mas o ser humano, ao pecar, ele perdeu esse contato. E só mediante a recriação que Jesus veio fazer, Jesus veio recriar a criação e veio conquistar o direito de Senhor e Salvador. Então, ele tem esse direito, esse poder, essa capacidade. E ela é processada no sentido de como que o homem natural, o ser humano natural vai entender isso. Mediante ouvir, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Só a palavra de Deus produz fé. Só a palavra de Deus produz fé. Fé para a salvação. E salvação envolve tudo que envolve a vida do ser humano. Então, ele diz assim, e não pode entendê-las. O ser humano natural é limitado. O ser humano natural é limitado a compreender e entender as coisas espirituais. O pecado é uma coisa espiritual, ele processa na terra, no corpo, através de nós, em nós e através de nós, mas é espiritual. E porque elas quem? As coisas de Deus se discernem espiritualmente, só através do Espírito Santo. Peraí, não é somente um ser humano dizer assim, eu acredito que o Espírito Santo existe, amém. Parabéns, é certo, amém. Mas juntamente com isso, precisa saber quem é ele, como ele faz, o que ele fala, o que ele quer. Você tem comunhão com ele, porque ele não é um robô, apertou ele, eu sou o Espírito Santo. Não. Ele é Deus. Classicamente Deus, elegantemente Deus, poderosamente Deus, bondosamente Deus, corretamente Deus, totalmente Deus. Ele é Deus soberano. Então, aqui no 15 diz assim, mas o que é espiritual discerne bem, e ele de ninguém é discernido. Mas esse espiritual que está falando já do ser humano convertido por Cristo e a Cristo. Então, sendo convertido, deixando a velha criatura, entregando sua vida totalmente a Jesus, então o Espírito Santo processa dentro do ser humano o novo nascimento que é chamado do ser humano espiritual. Aqui também no livro no Evangelho de João, deixa anotado isso, chega, depois você pega sua Bíblia e vá ler. A Bíblia é uma. E a Bíblia não tem intérpretes. A Bíblia tem o seu dono, que ele é o próprio, ele inspirou e ele mesmo é que informa e ensina o que ele escreveu. Então, aqui no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, a começar do 12 e o 13. Deixei anotado para facilitar, porque são muitos textos maravilhosos, outros textos que podem fazer parte desse texto, mas o tempo eu tenho que aproveitar ao máximo. Mas a todos, quando o receberam, assim falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os que creem no nome do Senhor, crer não é simplesmente dizer eu creio. Crer, esse dizer tem que vir acompanhado com a atitude daquilo que ele diz que ele é, daquilo que ele diz que ele faz e daquilo que ele diz que tem poder para fazer. É o crer intimidade, pela comunhão com Jesus Cristo, para saber quem ele é, como ele faz. Ele não é um fantasma. Ele não é um ser estático. Ele é Deus totalmente poderoso, revestido de toda a graça do próprio Pai. Então, aí ele diz, mas a todos. Ele não diz que todos eram filhos de Deus, mas a todos quanto o receberam,
Deus deu-lhe o poder de tornar-se filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Esse crer no seu nome não é simplesmente, Jesus, eu creio que Jesus é o Senhor, amém. Mas Ele é, mesmo que você não saiba, Ele é. Só que quando você passa a saber, começa um processo de um pouco de conhecimento, sabendo um pouco sobre Jesus. Só que aqui, para tornar-se filho de Deus, não é somente o conhecer que muitas pessoas conhecem. É um conhecer acompanhado de fato, de atitude que comprova que essa pessoa conhece a Ele pessoalmente, tem intimidade com Ele e que crê nele porque sabe quem Ele é, porque sabe que Ele é a pessoa que pode ter comunhão conosco e quer para nos relacionarmos e tornar-nos filhos de Deus, crendo nele. Porque como uma pessoa vai crer em alguém que não conhece? É necessário conhecer alguém. Conhecer a pessoa que já ouviu falar. Então o ser humano ouve muito falar de Jesus, passa filme, né? Semana Santa e outro lá, tem filmes sobre a história de Jesus. Mas só que aqueles são só filmes. Jesus é muito mais. Jesus é o Senhor. Ali despertam nas pessoas, sim, que houve esse Jesus verdadeiramente na história da Terra. Mas só para aí. Vê ele sofrendo, muito chora, mas não muda. Agora, quando ele de verdade, sem que alguém esteja contando uma história dele, ele, o próprio, é revelado através da palavra e a pessoa crê que o que é que ele faz? Jesus, ele morreu na sexta-feira santa e tal, ressuscitou e tal. E continua aquela história daquele jeito, no sentido de que foi daquele jeito, real, mas foi feito, ele fez aquilo tudo para fazer em nós a salvação, operar em nós a salvação. Não é somente para saber uma história, como se sabe os livros de história, a história das guerras, a história dos povos, tudo bem, mas aquelas histórias não têm poder para salvar. Sabendo delas, a gente aprende muita coisa, é verdade, mas não aprende para salvação. Não tem, você não vai ter contato com elas para elas poderem salvar a sua vida. Mas com Jesus é diferente. Ele era antes, é agora e o será eternamente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então ele diz aqui que aos que creem, não é só falar, como eu já disse, crer de qualquer jeito, crer do jeito que as pessoas atribuem que é Deus, é crer como o próprio Jesus diz, se creres como diz a Escritura dele, que ele deixou registrado através dos seus apóstolos, profetas e todos quanto ele chamou para serem participantes das Escrituras, da escrita, do Logos, para que ficasse registrado. Então, aqui no 13 diz assim, os quais, vou repetir do 12 e o 13 para entender melhor. Mas a todos quanto o receberam, que além de crer, recebê-lo, além de crer, e para receber é preciso crer, e para crer é preciso conhecer, e para conhecer precisa saber da fonte, e a fonte é Jesus, e a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade sobre Jesus e sobre tudo que ele fala, que ele fez, que ele é e que ele será para sempre. Depois que quando recebem, que teve esse conhecimento, então a pessoa vai e se entrega a ele. Pronto, vai se entregar a ele. Não, eu já tenho Jesus desde que nasci. Eu não conheço essa história. Não conheço, isso não é bíblico. Embora na Bíblia teve João Batista, que foi cheio do Espírito Santo, mas ele teve que conhecer Jesus. Ele conheceu Jesus pessoalmente, porque ele teve comunhão com Jesus. Ele reconheceu que aquele que no ventre da mãe dele ele foi cheio do Espírito Santo, era aquele que ele ia
que iria salvar ele também, ele precisou conhecer Jesus como Salvador. Ele viu com os olhos dele e, além de tudo, ele também foi discípulo por pouco tempo com Jesus na terra. E ele teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o Logos, o que era tão falado que viria o Messias, o grande homem de Deus, o grande Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. E ele teve comunhão. E ele admitiu: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse: eis aí o Cordeiro. É ele que é o Cordeiro. É ele que vai morrer por nós. É ele que tem poder para morrer e seu sangue me garantir a salvação. Olha, eu não estou pregando lorota, não estou pregando conversinha tola, não. Eu estou pregando a verdade. Esse que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele não estava se referindo que ele também não precisava desse Cordeiro. Ele tinha que precisar desse Cordeiro. Esse Cordeiro também era para ele, foi para ele. Então, e aí a pessoa recebe, entrega a sua vida. Bom, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, isso aqui estou continuando o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, onde está relatando quem é o ser humano. O ser humano natural. Como é o ser humano natural? É um ser humano que não teve o seu espírito vivificado. Por isso ele não é considerado um homem, um ser humano espiritual. E o Senhor diz aqui, João, o evangelista, João mesmo, diz assim, João, o apóstolo do amor, os quais não nasceram do sangue. Então não adianta a pessoa querer contrariar a palavra. Então pessoas que não conhecem a palavra de Deus, tem gente assim: eu conheço a Bíblia, eu leio a Bíblia. Mas lê Salmos, nem todos os Salmos, porque até no livro de Salmos fala sobre Jesus. E livros de Salmos falam sobre Jesus. Todos os livros da Bíblia falam sobre Jesus. Todos os livros da Bíblia, o objetivo central é apresentar Jesus como Senhor e Salvador, como alegria dos homens, alegria dos seres humanos, como Senhor Salvador na terra para os pecadores. Então, todo o livro da Bíblia, você pode não ver, como já disse, né? O homem natural não vai ver isso. O ser humano natural não vai discernir isso, que Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é o cerne da questão. Jesus é o centro de todos os livros da Bíblia. Todos os livros inspirados. Volta, informa, fala, valoriza, honra, glorifica, exalta e adora a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Ele não é qualquer pessoa. Então, os quais, está falando que as pessoas que conhecem, entregaram a vida a Jesus, que tornaram-se filhos de Deus, não são pessoas os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Isso elimina essas ideias contraditórias e diabólicas, malignas, porque quem está por detrás de toda a armadilha, de tudo que contradiz, de tudo que ignora, de tudo que tira o direito, tudo que desvia, que tira o alvo de Deus, que é Jesus, tudo que tira Jesus como alvo, tudo que tira Jesus do centro, tudo que tira Jesus de quem o principal ser humano da terra, tudo isso vem do diabo. Isso são obras do diabo e que faz com que o ser humano que ignora a palavra, que não conhece a palavra, não saiba a verdade. Mas você está tendo oportunidade nessa terra, está tendo oportunidade nessa tarde através de mim. Creio que já teve oportunidade através de outras pessoas, e se for a primeira pessoa sou eu, amém, glória a Deus. Mas você está tendo oportunidade. Você está tendo oportunidade, você já deve ter ouvido falar o nome de Jesus, mas talvez não lhe interessa porque Jesus parece tão banal. O nome Jesus é tão banal, até virou sobrenome de ser humano, e tão banal que ficou.
Mas o nome dele pode até ter pessoas que tenham sobrenome Jesus, mas não significa que está se referindo ao mesmo Jesus. Porque Jesus, ele é único. Jesus, ele é único. E ainda que alguém tenha o nome dele, jamais vai ser ele. E jamais vai tomar o lugar dele. Mas ele permite, como ser humano, que tem um nome que significa Yeshua, né? É um nome. E, então, não nasceu da vontade, não é porque você nasceu do seu pai e de sua mãe que você é filho de Deus. Não é porque você nasceu do seu pai e de sua mãe, mesmo que você não conheça, que nunca tenha visto, que não sabe nem quem foram os seus pais. Não interessa, você nasceu dos seus pais. Você tem o DNA de seus pais. E mesmo que você nunca venha saber quem foram os seus pais, ou que venha, você é um ser natural, que precisa, a partir de agora, tornar-se um ser espiritual. Não é espiritualista. Que as pessoas confundem a palavra espiritual. As coisas de Deus, como foi dito aqui, em 1 Coríntios 2 que eu li, que as pessoas não entendem as coisas de Deus, do Espírito Santo de Deus. O ser humano natural não entende. Não adianta queimar pestana, não adianta passar horas e horas pesquisar onde for. Ele quer ser achado e amado e buscado e querido e desejado. Jesus é chamado o desejado das nações. Ele é o homem mais cobiçado do mundo, ainda até pelos seus inimigos, porque querendo ou não, vão falar o nome dele, querendo ou não, até vão se levantar contra ele. Sabe por quê? Porque ele é o homem ele é o homem cobiçado. Ele é o homem cobiçado da terra, ele é o homem cobiçado do céu, ele é o homem cobiçado em todo o território dessa terra. Ele é tão cobiçado que pessoas que não procuram saber quem é ele menosprezam, desprezam, humilham covardemente. Porque muitos já têm ouvido a pregação. Muitos não aprenderam, não nasceram em um lar cristão. Muitos não tiveram oportunidade de alguém ensinar. Muitos nem sequer nas suas casas ouvem o nome de Deus, muito menos o de Jesus. Por todas as malignidades que o inimigo tem. O diabo é estrategista. E ele sabe que é a palavra de Deus, que Jesus é informado através da palavra. Porque a palavra, a Bíblia, é o registro da mente de Deus. O que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus sabe, que quer falar conosco, que Ele sabe tudo. Mas o que Ele quis falar conosco, Ele deixou registrado. Há coisas que Ele mesmo diz ali em Deuteronômio, parece que 29, 30 ou é 30, 29, as coisas encobertas são para os seres humanos. Mas as coisas encobertas é para Deus e as descobertas é para o ser humano. Deus quer que todo ser humano natural passe a ser um ser humano espiritual. Como eu já falei, eu vou encerrar tornando mais claro. Eu não estou falando de espiritualismo e nem de espiritualista. Que as pessoas menos favorecidas pela verdade de Jesus emitem suas opiniões, como ele mesmo já disse, naturalmente, que não tem poder de manifestar a verdade, mas tem poder de enganar as pessoas. Que as pessoas ficam rotulando, denegrindo a imagem de Jesus. Fala, Jesus, aquele besta que morreu na cruz. Ele é tão besta que ele lhe fez. Para muitos, ele não é besta? Ele foi tão besta que fez você como ser humano tão precioso, tão inteligente, tão capaz, e que está usando sua inteligência, sua capacidade para ignorar aquele que te fez. Então eu falo para todos, chegando para quem não é cristão, principalmente, para quem nunca ouviu, para quem nunca concordou, é normal que o ser humano natural não concorde sobre o espiritual. Mas
através dos seus discípulos, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ensinando a todas as criaturas, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma tarde gloriosa. Então hoje você está sabendo que você é natural, queira ser um ser espiritual. Não da sua força, da sua inteligência, da sua perspectiva, mas nascido de Deus. Amém? Eu quero lhe convidar para que você venha se arrepender dos seus pecados. Venha se arrepender do seu egoísmo, da ignorância. Ignorância é uma coisa que a gente desconhece. Eu tenho muitas ignorâncias e muitas coisas que eu não conheço. Mas isso não significa que eu sou totalmente ignorante, porque tem coisas que eu conheço. Mas em determinadas coisas, situações, tem coisas que eu, você e todos nós. Mas tem gente que tem a base da ignorância, que é a falta do conhecimento de Deus. Que você venha se arrepender. Essa palavra, esse estudo, o objetivo não é somente vir lhe encher de conhecimentos. Não. Para se saber, na verdade, precisa conhecer. Eu estou trazendo um pouco de conhecimento pelo Espírito Santo. Mas o objetivo é que com esse conhecimento, agora mesmo, você queira se arrepender. Se arrependa dos seus pecados. Entregue a sua vida a esse Jesus. Queira conhecer esse Jesus. Entregar a vida a ele. Senhor, eu não quero mais ser um homem natural. Eu quero conhecer o sobrenatural. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero ser um ser espiritual. Eu quero me arrepender de toda ignorância. Eu quero me arrepender de toda limitação. Eu não quero mais continuar sendo natural. Porque o natural não tem poder de chegar no céu. Mas o espiritual Deus leva. Jesus leva. Por isso, se arrependa. Entregue sua vida a Jesus. Diga assim: Jesus, me perdoe tanta ignorância. Me perdoe falta de conhecimento, falta de interesse. Me perdoe de todo o desprezo que eu tenho tido por ti. Não que quisesse propositadamente, mas porque todas as coisas convergiram. O inimigo e situações, e eu mesmo não me atentei a perceber quão natural eu sou, quão pecador eu sou. Perdoa-me, Jesus. Entra na minha vida. De verdade, eu quero te conhecer, eu quero ser teu. Eu quero pertencer a ti. Eu quero que tu me perdoes os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida e me dê a certeza da salvação. E que não, juntamente com a salvação, tudo que está incluso na salvação, como o batismo com o Espírito Santo, com fogo e com poder, com os dons, eu quero tudo que o Senhor, morrendo na cruz, conquistou para mim. Senhor, tenha compaixão de mim, Jesus. E eu te quero de verdade. Obrigado, Jesus, por eu estar aprendendo sobre o Senhor. E me perdoe por vezes, tantas vezes, que lhe desprezei. O Senhor é tão precioso. E sabendo sobre o ser humano, é tão importante eu saber quem eu sou. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Essa é uma tarde gloriosa. Eu quero agradecer a todos que têm visualizado o meu canal. Obrigada, eu agradeço a todos e principalmente ao dono, o meu Senhor e meu Salvador, o Espírito Santo, o meu Senhor, que é Ele que me inspirou, foi Ele que me mandou, é Ele que tem me mandado, eu coloco Ele como responsável por tudo. E eu agradeço a cada um de vocês que tem visualizado, estudado, que tem pesquisado comigo, que tem ouvido, que tem assistido, que tem dado seu like, que tem feito comentário. Faça seus comentários, fale o que você... Tire suas dúvidas, comente o que você precisa, dê seu like, se inscreva. E além disso, compartilhe com tantos quanto, deixa eu te contar, você também está fazendo parte do meu canal, além de assistir, você dando seu like, se inscrevendo e mandando para pessoas. A maioria dos seres humanos na Terra precisa de que tenha alguém que pare para ensinar a palavra de Deus. Não é parar para condenar, que isso aí já tem o que não falta, é o que não falta. Mas para trazer a verdade que dá vida. Portanto, em nome de Jesus, mande para os seus colegas, mande para aquelas pessoas que não acreditam, pode mandar, pode mandar. Eu não estou preocupada se vão colocar comentários que
Pensam que vão me ofender. Não estou preocupada com isso. A minha função aqui é fazer o que eu estou fazendo. Ensinar, pregar e convidar. E lhe levar ao encontro com Jesus. Jesus está voltando, por isso envie para tantos quanto. Envie para tanto que você puder, seus colegas de faculdade, vizinhos, conhecidos, pessoas que você não gosta. Pegue um número, envie, mande. É uma maneira que também você está mostrando que esse canal, que essa palavra, que a minha vida está de proveito para a sua vida. E você que é cristão, também tenha o cuidado de mandar, pode mandar para outros cristãos, seja lá de onde for, pode mandar, tudo isso contribui para o seu crescimento, para o crescimento deles. Portanto, pode mandar e assistam e enviem. Eu quero te agradecer, em nome de Jesus, uma boa tarde de salvação. E eu te aguardo na próxima. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, clique no sininho, compartilhe de dia e de noite e faça seus comentários e que Deus abençoe.